Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas ações de ATPC 2022. Lembrando que estamos na semana B e na semana B a ATPC é de responsabilidade da diretoria. Estou eu e o Dailer para juntos conversarmos um pouco sobre a realização de sondagem e sua importância. Bom dia a todos. Eu e Simone estamos aqui juntamente, né, com muita alegria de termos vocês conosco novamente nessa TPC. Vamos, como a Simone falou, falar das sondagens. Sejam todos bem-vindos, é uma gravação, mas é feito com carinho e dedicação para todos vocês. Passo a palavra, Simone. Então, hoje, o nosso tema da ATPC será a sondagem. Você sabe o que os estudantes já sabem? E a gente acredita, né, que realizar uma sondagem do que os estudantes conhecem no início do ano, ela é essencial. Ela norteará o nosso trabalho e, com certeza, já no início, dando o remédio certo para os nossos estudantes, ao final do ano, nós teremos mais sucessos. Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nossos objetivos é refletir sobre a importância de investigar o que cada estudante sabe para planejar o que todos devem aprender. Esse sempre foi o objetivo da sondagem, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, que nós implantamos a partir de 2020 como piloto. 2021 as escolas elas realizaram. Algumas se perderam no sentido de tempo, de organização, mas esse ano nós retornamos e nós estamos trabalhando nessas duas frentes, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Agora não é mais se eu quero fazer, agora é necessário fazer. E nós, do SNP, vamos estar acompanhando o resultado dessas sondagens para juntos, em parceria, pensar nesses ajustes do fazer pedagógico, pensar nos remédios que nós podemos indicar para que essas febres, elas cessam e acabem, ok? Nós vamos também orientar o trabalho docente para aplicação das sondagens de escrita numérica, bem como sua interpretação nas ações do fazer pedagógico. Vocês receberam na semana passada, via e-mail, os coordenadores também pelo WhatsApp, um documento orientador. Ele traz uma conversa sobre a importância da escrita numérica, ele traz o porquê que nós colocamos aqueles números que precisam ser ditados naquela ordem. Então, a importância de vocês lerem esse documento, estudar esse documento, entender o documento, para poder garantir, dentro do fazer pedagógico, dentro da sala de aula, a sondagem de uma forma completa, de uma forma correta, para que você, após essa sondagem, possa debruçar nesses indicadores e planejar aí o seu trabalho pedagógico. E a gente começa também com a frase da Jussara Hoffmann, que diz assim: antes mesmo de entrar na escola, as crianças têm ideias prévias sobre quase todos os conteúdos escolares. Desde pequenas, elas interagem com o mundo e tentam explicá-la. E a gente acredita muito, né, que a criança, o estudante, ele já tem um conhecimento de mundo, ele já traz uma bagagem, ele já traz um conhecimento que ele precisa ser entendido. E nós, enquanto professores, precisamos entender, valorizar e partir desse conhecimento para buscar novas aprendizagens, para que ele possa avançar aí no seu percurso escolar.
Então, agora a gente vai dialogar um pouquinho, né? Por que que eu faço um diagnóstico? Ele não pode ser um papel, ele não pode ser uma questão burocrática, porque a coordenadora pediu, porque a PCG pediu, a PCA pediu, porque o Daire, a Simone e a Débora pediram, não. Se você está pensando assim, você precisa refletir um pouquinho. É uma aliada, é um aliado ao seu trabalho. O diagnóstico, a sondagem, ela tem que ser vista neste prisma. É, ela vai ajudar a eu pensar em quais estratégias, em quais agrupamentos, em quais intervenções eu posso dispor, eu posso planejar para atender os diferentes saberes que existem dentro da sala de aula. Ninguém é igual, ninguém sabe as mesmas coisas. Nós estamos dentro de uma turma heterogênea que traz avanços, que traz desafios, que traz saberes, mas que são saberes diferentes. Alguns próximos, outros mais distantes. Então, aí a importância de se pensar, quais são esses saberes, quais esses alunos que eu posso agrupar para poder oferecer uma atividade que faça com que ela avance, com que aconteça aí uma reflexão, onde ele possa estar problematizando, colocando em jogo aquilo que ele sabe e refletindo e avançando. Eu tenho aí estudantes que já têm um outro saber, que eles precisam avançar. Então, olha como que isso é importante e que isso vai fazer a diferença nas nossas ações, nos nossos resultados. E conversando um pouquinho para a gente iniciar, né, essa conversa, esse diagnóstico ou a sondagem dessas aprendizagens, ela tem que ser vista como uma das atividades mais importantes desse diálogo do ensinar e do aprender. Não dá para decidir o que a turma, o que a sua turma tem que aprender, tem que dominar sobre um determinado tema, sem antes descobrir o que a sua turma já conhece sobre o assunto, o que o seu estudante sabe. Até porque, como a gente ouviu ali a frase da Jussara, muitos, né, vêm com uma bagagem, vêm com um saber. E a gente precisa o quê? Entender essas coisas que eles trazem, esses saberes que eles trazem, para a gente iniciar essa conversa. É preciso conhecer, para não repetir, então, os conceitos, nem propor tarefas além que os estudantes é capaz de compreender. Olha aí, eu acho que é a chave, né? Como é que eu planejo uma situação de aprendizagem? Eu contemplo uma situação de aprendizagem dentro da minha agenda ou da minha rotina. Se eu não sei o que o estudante já sabe, e ainda se ele vai ser capaz de compreender e fazer. Talvez numa sala, aquele que está mais avançado possa fazer. Agora, imagine você, o estudante que ainda precisa caminhar muito dentro da turma, dentro do ano série que ele está. E se você pensar numa única situação, como esse estudante vai se sentir? De repente, ele vai fingir que aprendeu, você vai fingir que ensinou, e as coisas vão tomando uma proporção muito grande e vai virando uma bola de neve. Que a gente não vai dar conta se a gente não tiver esse olhar.
Então, a avaliação inicial, da qual nós estamos aqui hoje, refletindo, da qual vocês já conhecem, porque dentro dos anos iniciais, ela é rotina nossa, do nosso trabalho, ela é rotina dos nossos bimestres, ela nos proporciona esse olhar imprescindível para a construção de uma visão detalhada do que cada estudante já sabe, porque ela vai dar condições, como eu já disse, de planejar, de você planejar essas aulas com base nas reais necessidades e aprendizagem do grupo. Eu gosto muito de dar o exemplo do remédio, né, Daile? Porque eu acho que a gente consegue ter esse entendimento. Se eu tenho várias febres, eu preciso de vários remédios. Talvez um remedinho mais fraco vai fazer o meu estudante avançar mais, né, em busca de novas aprendizagens, porque ele já domina algumas habilidades, ele já domina alguns conceitos. Talvez outro estudante, ele precisa de um remedinho mais forte, porque ele precisa subir alguns degraus para chegar, né, próximo ao outro saber que a minha turma ou algum estudante da minha turma já conquistou. Então, olha como isso é importante. E se você, professor, professora, não conseguir entender essa importância e perceber o quanto ela é importante para o seu trabalho e vai ser uma facilitadora no pensar e fazer pedagógico, não adianta fazer. Não adianta preencher uma planilha, não adianta preencher um mapa só por conta de mandar para a diretoria ou só por conta de entregar para a sua coordenadora. Não. Se for para fazer assim, não faça. Ela precisa ter sentido para você. A gente fala muito do estudante, ele precisa ver sentido naquilo que ele aprende. Isso engaja, isso mobiliza para novas aprendizagens. Você, professor, precisa ver sentido nas coisas que você também planejam e nas atividades que você precisa realizar. E uma delas é a sondagem. Se você ainda não conseguiu enxergar este sentido, essa importância, o trabalho ele vai ficar burocrático, vai ser um trabalho fazer por fazer. Então a gente precisa desconstruir essa ideia e pensar no quê? No diagnóstico que vai ser primordial e essencial para a aprendizagem do estudante. E a gente precisa pensar num bom diagnóstico, né? Não, que o bom diagnóstico, e aí a gente volta numa questão muito, muito assim, reflexiva e que precisa ser pensada, porque ele não tem o objetivo de contabilizar erros, ou classificar, ou rotular os alunos, os estudantes. Esse sabe mais, esse sabe menos. Esse é mais inteligente, o outro não. Isso já foi, já caiu. Isso era um modelo de prova de pensamento tradicional. A ideia da sondagem é enxergar o quê? Problemas semelhantes que permitam esse direcionamento para o planejamento de atividades. Ou seja, o que é que está em jogo é entender, né, as principais necessidades da turma, tanto para avançar quanto para recuperar. Então, eu tenho estudantes da turma que já compreenderam o sistema de numeração decimal, mas eu tenho estudantes da turma que ainda não compreenderam. Então, com esse mesmo conteúdo, eu posso dar diferentes remédios
para que quem já compreendeu possa avançar mais e aquele que não compreendeu também possa subir esses degraus para que ele possa chegar aí nesse entendimento. Então, é isso que está em jogo, é entender, é mapear essas necessidades para poder orientar de forma ou como ensinar. Então, como é que eu vou pensar em situações de aprendizagem para atender este grupo? Porque eu posso colocar esses estudantes, né, em situações que eles tenham problemas semelhantes, esses agrupamentos, né, que são condições para que ele possa aí avançar. E é possível analisar o que cada um sabe e como representa isso no papel, tanto na sondagem de escrita quanto na sondagem de escrita numérica, a gente observa o registro. É diferente de você fazer na questão do oral, nesse sentido, o que está registrado nos dá pistas, nos dá indícios de como ele está pensando, de como ele escreve o número, quais saberes que ele já traz. E o produto final desse trabalho é o quê? Realmente é o mapa. Porque depois que eu faço o diagnóstico, vem uma outra etapa da sondagem. É eu, enquanto professor, saber o quê? Saber interpretar esses dados. Porque não adianta só eu fazer um diagnóstico, não adianta eu aplicar uma ADE, não adianta eu aplicar uma AP, se eu não tiver o olhar desse mapeamento e desse resultado como um indicador de como e aonde eu devo, como eu devo mapear, como eu devo agrupar e como eu devo usar esses resultados, também nós não teremos sucesso nessas aprendizagens. Então, vejam vocês, quanto que uma coisa depende da outra. Então, eu realizo o diagnóstico, eu interpreto esse diagnóstico, eu entendo esse diagnóstico, e aí eu abro mão e lanço uma série de situações pedagógicas, uma cartela de remedinhos aí que vai atender às necessidades dos meus estudantes. E nós temos, né, dois tipos de sondagem, como eu já disse lá no início da nossa conversa. Nós temos a escrita de listas de palavras, que a gente, dentro do ciclo de alfabetização, e ainda com estudantes que não se apropriaram da base alfabética no quarto, no quinto ano, ela é imprescindível. Então, a gente, dentro da alfabetização, a gente faz esse diagnóstico das hipóteses descritas, em que os estudantes se encontram e é uma atividade rotineira para nós, principalmente para nós que acreditamos que trabalhamos como ler, como letra e vida, como profa, é a nossa concepção, é o nosso trabalho, é aquilo que a gente acredita. E aí, planejar as aulas, definir essa rota onde queremos chegar, precisamos, lógico, saber o que os estudantes já sabem e o que eles precisam aprender. Então, eu tenho um quinto ano, Simone, que ele já está todo pintado de amarelinho lá. Eu fiz a sondagem de lista, talvez nesse momento, você precisa fazer o quê? Uma sondagem de um trecho de uma música, para pensar agora no quê?
na coerência, na coesão, na produção textual, na fluência leitora. Eu tenho que enviar o mapa do quinto ano? Tem que enviar. Mas você, enquanto professor, se os seus alunos estão todos alfabéticos, como que ele está? Alfabético de lista? Alfabético que você tem aí e que você precisa avançar na produção. Então, o mapa, ele é necessário, ele precisa ser realizado, né? Se você já tem no quinto ano, no quarto ano, todos alfabéticos, a gente não pode ficar estagnado, a gente não pode só ficar fazendo as sondagens de lista, porque a lista é a questão da base alfabética. Então, se ele já compreendeu essa base alfabética, eu preciso fazer ele avançar. Então, talvez eu, professor, eu coloque que os meus alunos alfabéticos sim no mapa, mas eu tenho um desafio, fazer com que esse estudante avance na produção, na fluência. Então, como que é importante ter esse olhar, principalmente para o quinto ano, tá bom? E o ditado de números, a gente tem aí o EMAI, a gente, dentro da nossa trajetória, nós temos escritores que contribuiu muito para o nosso entendimento, a Célia Carolino Pires, Délia Lerner. Então, a gente poder revisitar algum referencial teórico sobre a escrita, sobre o ditado de números, é fundamental para o nosso trabalho, principalmente agora que a gente retoma a escrita dos números. Eu vou deixar, depois com os coordenadores, um capítulo da Célia, que fala um pouquinho da escrita, do ditado dos números, da escrita do número, do trabalho com as fichas sobrepostas, e que estão aí, né, neste momento, e que precisam ser interpretados após essa sondagem, que são o quê? São alguns remedinhos que a gente indica para que ele possa ir avançar. Então, na matemática, o diagnóstico também deve fazer presente, ele tem que se tornar uma tarefa rotineira. Americana, enquanto equipe dos anos iniciais, nós, assim, nos orgulhamos, porque nós começamos um trabalho já pensando na sondagem de matemática, talvez São Paulo, talvez EFAP, Centro dos Anos Iniciais, vem com uma proposta da qual nós já pensamos, da qual nós já sentamos e discutimos o quão é importante ter também a sondagem dos números. E essas estudiosas, essas especialistas, tanto a Célia quanto a Délia, dentro dos seus estudos, elas comprovam, elas mostram, a importância de compreendermos o que os estudantes pensam e sabem sobre sobre os números, sobre o sistema de numeração decimal, como que eles estão, como que eles constroem esses saberes matemáticos, assim como na escrita. Então, olha como que é importante essas duas frentes. Mas é só agora, Simone, que a gente vai fazer a sondagem de escrita e a sondagem dos números? Não, não é só agora. Talvez agora seja um marco muito importante para que a gente possa, ao longo dos bimestres, ir fazendo avançar esses meninos. A gente não vai deixar a febre dele no quarto bimestre, aonde a gente tem um curto espaço de tempo até o final do ano letivo. Não, a gente já começa agora. E que essa atividade da matemática, ela possa e deva, ser a rotina do trabalho de vocês ao longo desses anos. Nós vamos agora, falar um pouquinho da escrita dos números, e o que essa escrita nos traz,
o que a gente descobre quando a gente realiza a sondagem, né, da numeração da escrita? Então, a gente descobre que os estudantes sabem sobre a numeração escrita, quais hipóteses deles a respeito das características do nosso sistema de numeração, que é o quê? Que é decimal, com valor posicional, assim como na escrita das palavras, qual a hipótese que ele encontra-se, se é pré, se é com valor, se é sem valor. Na matemática também, ele traz essas informações, ele nos mostra o que eles sabem a respeito dessas hipóteses, né? E como que eles grafam convencionalmente ou não os números. Ai, mas onde já se viu colocar um número 33.990 para o menino do primeiro ano? Então, o que ele sabe sobre esse número? Vamos ver como ele consegue grafar. E eles, as próprias especialistas que tiveram aí estudos, pesquisas, recomendam que estejam presentes no ditado dos números várias quantidades de algarismos para verificar o quê? A dificuldade. Qual é essa dificuldade, né? De várias quantidades para o estudante. E outra coisa, a ordem é importante. A ordem dos números, ele segue os critérios que permitem que os estudantes façam as relações entre eles. E aí, nós já mandamos para vocês, dentro dos documentos, um texto introdutório que fala, né, do número opaco, do número cheio. Isso é importante você entender. Daqui a pouco o Dailer vai conversar um pouquinho sobre isso, mas que não fique só neste momento aqui o seu estudo. Retome esse documento, busca lá entender, tem dúvida, marca dúvida, a gente tem várias dúvidas, e é assim que a gente aprende. Conversa com o seu par, conversa com o seu coordenador, continuou ainda persistindo a dúvida, traz para nós, e a gente vai construindo, assim, de um movimento colaborativo, as nossas aprendizagens. É assim que a gente aprende enquanto profissional, é assim que o aluno aprende enquanto estudante. E a escrita do número, né, antecipando o que eles podem pensar. Então, assim como lá na língua portuguesa, no processo de alfabetização, os estudantes também desenvolvem hipóteses sobre as escritas do número. Então, essas pesquisas mostram que os estudantes não aprendem os números seguindo a ordem de um em um, como nós também não entendemos que os nossos estudantes, na escrita das palavras, também não precisa ser a aprendizagem por sílaba, né? O babebibobu, o tadadidotu. Não, como nós aprendíamos, eles têm que estar dentro desse contexto. Ele precisa restabelecer essas relações. Ele precisa ter diversos tipos para identificá-los e produzir essa escrita, assim como na lista, né? Para produzir as escritas de outras palavras, a questão dos nomes próprios, a partir da letra A, da Ana Paula, da Ana, eu consigo escrever outras escritas, né? Do amarelo, do azul, da amarelinha. Então, olha aí, a partir desta letra, quantas escritas eu posso produzir? E algumas hipóteses, por isso a importância, né, de entender essa sondagem, se aproxima o quê? Do conhecimento formal. E as outras são criações que têm uma lógica infantil própria, considerando o saber que ele tem de mundo, considerando aquele que ele traz enquanto conhecimento prévio. E como se vê,
a gente, né, no quadro abaixo, onde a gente vai ver aí, quando eu falo quadro abaixo, era no sentido de trazer para vocês a própria sondagem de vocês. Quando vocês verem, né, no quadro abaixo de cada aluno, quando ele colocou lá o número que você ditou. Muitas vezes eles misturam duas ou mais hipóteses ao escrever os números, isso é normal. E agora, entender como os estudantes pensam faz a diferença. Agora, eu vou passar para o meu amigo Dailer, que vai continuar essa conversa. Simone, quanto aprendizado. Que fala significativa, pessoal. A Simone, ela colocou aqui toda a essência, toda a importância da avaliação diagnóstica, seja ela a escrita ou seja ela a numérica. Então, o caminho ele tá pronto, é mão na massa agora, tá? E retomando um pouquinho a fala da Simone, né, quando ela falou assim, olha, para que ensinar, para que passar para uma criança um número tão grande? Né, que ela falou 30.349. O que o seu aluno de primeiro aninho, o que o seu aluno de segundo aninho consegue grafar, consegue fazer a grafia deste número? Olha a importância disso daí, a resposta que ele está dando, né, para essa dúvida. Nas visitas pedagógicas que nós fazemos, o pessoal pergunta isso. Está respondido, Simone. Olha quanto aprendizagem, quanto aprendizado e que fala significativa, Simone. Tá? E para que eu proporcione avanços, né, para os meus estudantes, é necessário conhecer o que eles sabem, tá? E as dificuldades de cada um. Então, quando eu vou aplicar uma avaliação diagnóstica, né, é importante, pessoal, vou retomar algo que eu acho importante. Eu já fui coordenador dentro de uma escola, ajudava muitos dos colegas, né? Então, é importante você fazer uma orientação antes para os seus alunos. Conversa com eles, não chega chegando. Vamos fazer uma avaliação diagnóstica de número. Não, orienta eles. Coloca um ambiente tranquilo, um ambiente calmo. Você pode fazer um dia antes, né? Garotada, olha, amanhã nós vamos fazer uma atividade diferente. Nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica de números. Mas professor, professora, o que é isso? Né? Eu quero saber o que vocês conhecem sobre os números. Eles vão falar, olha, eu sei contar o primeiro aninho, o segundo aninho, eu já conto até 100. E os maiores vão contar o que eles sabem, você já vai ouvindo, começa ali a sua avaliação diagnóstica, né? Colocando os seus ouvidos para entender, para saber o que esse estudante sabe, o que essa criança sabe. Explica para ele o que é uma avaliação diagnóstica de escrita, de números, ele vai adorar saber. E tudo para os nossos meninos de anos iniciais, ele coloca uma importância muito grande, né? Ele dá importância. A gente tem que conseguir, nós temos que continuar com que ele tenha essa visão, né, de busca, essa visão de ser gostoso, de ser bacana aprender, tá bom? Respeite o tempo de cada criança, de como ela aprende, né? Faça isso tranquilamente quando você for ditar o número. 45. 222. Como a Simone falou também, os números muito extensos, né? 30.433, né? 30.440, né? Enfim, tá? Faça naturalmente, tá bom? Para que ele entenda o número. Não faça correndo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Qualidade do nosso trabalho, tá bom? Não corrija a escrita das crianças, não é esse momento. É o momento de você circular pela sala de aula, de você até estar anotando, né? Olha como a Mariana, ela faz o trecho, né? Ela faz espelhado. Parece o E, a letra E é maiúscula, né? Faça as suas anotações das dificuldades que ele tem ali circulando pela sala. Vá ditando os números, vá circulando, vá percebendo como ele constrói, né, essa escrita numérica. Já falei do movimento que é importante, tá? Não dê dicas. Não dá dica, não é esse o momento. O momento da sondagem é a percepção de como cada estudante seu, cada criança, né, ela constrói
ela entende, ela faz uma reflexão dessa escrita numérica. Isso é importantíssimo, né? O meu movimento com esses estudantes, tá? Antes da diagnóstica, sempre é importante. Eles vão se sentir mais seguros, né? Eles vão colocar ali tudo que eles sabem mesmo, tá bom? Aí começamos assim, ó. Conhece a escrita dos números redondos. Se conhece a escrita dos números redondos. Olha lá, 10, 20, 100, né? Olha a importância, né, deles conhecerem o número com uso social. Vamos lembrar do trabalho que nós fazemos com o mercadinho, de quando ele vai à feira com a mãe, de quando ele vai ao mercado com a mãe. Olha as notas, olha as cédulas monetárias ali. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar. E o interessante é que aqui ele traz esse conhecimento, né? Sim. Quando você dita, eles conhecem a escrita desses números que nós chamamos de redondo. Sim. Mas eles não sabem, né, os números que estão nos intervalos entre esses redondos. Então, ele já tem esse conhecimento. Agora a gente precisa o quê? Entender como ele grafa para poder fazer com que ele avance nas aprendizagens, né? Então, por isso que dentro dos números que precisam ser ditados, precisam ser ter números redondos, né? Como aquele texto introdutório que nós passamos, os opacos. Sim, a Simone ela falou que nós enviamos para vocês, né, as nomenclaturas dos números. Então, nós vamos ter aí, né, os números de marcos e redondos, que são os números de uso social frequente, que aparecem nas cédulas, como eu falei aí, o 5, o 10, o 20. Nós estamos vendo aqui também os números de centenas, os números de milhar, olha lá, a nota de 100, olha lá, ó, o 100, depois os números de milhar, 1000, 2000, 3000, 4000, enfim. Nós vamos ter também os números transparentes, que são os números que dão as dicas da sua escrita, né? 52. Olha ele pensando lá, 52, 5. 52. 5 e o 2. O 5 e o 2. 43. Olha ele pensando. 43. 4 e o 3. 91, 9. O 9 e o 1. Ele faz uma associação. E essa associação é muito importante que você perceba como ele constrói. Por isso a importância de ditar um número transparente. Você, professor, entender o que é um número transparente. Então, dentro da sua da lista dos números, por isso que nós já enviamos quais os números que devem ser ditados. Assim como ele estabelece essa relação entre os números redondos e a numeração falada. Por exemplo, o Dailer disse assim, 91. Mas ele pode, numa escrita, colocar 901. Sim. Porque ele vai escrever como ele fala. 90 e vai colocar 1. Então, ele sabe que algo pertence e algo muda, mas ele não sabe o que é que muda. E aí, como é que eu vou dar o remédio para o menino avançar quando ele tem, dentro do diagnóstico da sondagem, ele apresenta aí a numeração falada. Ficha sobreposta é um bom remédio. Agora, se eu não sei que ele faz isso, como que eu vou dar o remédio certo? Então, por isso que é importante ter a sondagem. Olha lá, então, Simone, aqui embaixo nós colocamos assim, ó, relaciona o nome do número com a forma de escrevê-lo. É o que você acabou de falar, né? Se você dita, olha ali em cima também falando, ó, se a escrita desse número, de 2 números, deve começar com 4, pois falamos 40, que se parece com 4, né? Ele vai fazer essa associação. Se fosse 50, ele vai relacionar com 5. A escrita do 20 era uma escrita difícil, né? Ela vai lá nos números opacos, né? Que são aqueles números que ele tem que não dão a dica. Se o redondo se o redondo de uso social, né, ele dá a dica,
né? Os transparentes, né? Ele dá a dica, os números opacos, eles não dão a dica. O 20, 11. Olha, ele fica pensando, 11. 11, de onde ele vai tirar uma associação para escrever o 11? 20. De onde ele vai criar uma associação, ele vai entender uma associação para escrever o 20. Tá bom? Então, tudo isso tem que ser percebido, tudo isso tem que ser feito uma reflexão durante esse movimento que você faz na sala de aula para entender a construção da escrita numérica do seu estudante. Passamos, Simone. E aqui o nosso documento de sondagem que foi enviado, né, para que nós possamos realizar essa sondagem de escrita numérica. Tá? Orientações para a realização da sondagem numérica. As datas de aplicação, orientação para o ditado dos números, o institucional. A gente já conversou, e eu acho que é importante, né, Dália, vocês retomarem esse documento. Com certeza. E a orientação para o ditado embaixo. Olha ali aonde você vai ditar para que ele coloque os números. Tem que explicar isso a ele. Eu volto lá atrás. Tem toda uma orientação antes de começar a sondagem. Tá? Passando. Olha aqui o formulário, né, que você vai, professor, o seu formulário que você vai preencher para você fazer o controle, né, dos saberes do seu menino. A escrita numérica sem correspondência, todo o instrucional, uma explicação ali, a escrita numérica espelhada, nós já falamos aqui, demos até a noção do 3, a escrita numérica de associação à fala, que você dita lá, né, 1201, ele vai 121, e ele vai colocar o número 100, 20 e 1, tá? E a escrita numérica convencional, que ele já escreve, que ele tem essa apropriação. Continuamos, Simone? Agora, muito rapidamente, né, eu vou falar um pouquinho da sondagem de língua portuguesa. Nós já estamos aí nos nossos 45 minutos chegando. Eu só queria retomar que toda a sondagem de hipótese de escrita busca acompanhar, né, os avanços das crianças na aquisição da base alfabética. É um diagnóstico das hipóteses de escrita, principalmente para a turma de alfabetização. É usada para a gente avaliar essa evolução do processo de aprendizagem. A gente orienta que toda sondagem deve perpassar pelas orientações do ler e escrever. A gente começa pela sondagem de lista do mesmo campo semântico, e aí a gente não tem apoio nenhum, né, nem intervenção do professor, e ela pode também ser seguida por uma produção escrita de uma frase, o que a gente orienta. Então, vocês já fazem isso, tá? Na rotina de vocês. Então, e o que é importante, só retomando, que depois que você tem esse diagnóstico em mãos, que você possa pensar nos agrupamentos, que você possa unir esses estudantes, para que eles encontrem aí, e você os agrupe em hipóteses mais próximas, para que você possa planejar as atividades, adequando-as, né, aos saberes, para que eles possam refletir, problematizar, avançar, até se tornarem alfabética. Tornou-se alfabética, recém-alfabético, é um outro desafio que a gente precisa avançar, né? Existem projetos aí recém-alfabéticos, galeria de personagens, então a gente tem muitas coisas, né, ao nosso poder pedagógico para fazer com que esses meninos avancem e compreendam, né, o sistema de escrita. Como eu disse, a sondagem ela precisa obedecer às orientações do programa Ler e Escrever. Então, é lógico que a gente dá preferência por uma folha sem pauta, que os estudantes escrevam em letra bastão, importância da leitura, e a marcação da leitura quem faz é você e não o aluno. Por isso, a importância de se planejar essa sondagem individualmente seria o nosso sonho de consumo, mas de repente chamar ali no individual o estudante que você percebe aí com os maiores desafios, para que você possa, de uma forma muito pontual,
a poder atendê-lo. E as outras orientações que seguem no nosso trabalho, no nosso documento orientador, e que você já tem posse dele, é só revisitar e fazer dentro das nossas orientações. Nós temos o período de aplicação, que ele já começou na semana passada, né? Então a gente continua aí não medindo esforços para que as duas sondagens aconteçam. Bom, nós estamos chegando ao final, nós vamos disponibilizar essa gravação no nosso canal do YouTube, lá, e é nesse local que vocês terão para assistir logo mais na sua escola, com o seu par, essa nossa gravação. É importante que você marque presença, a gente também vai deixar o link para os coordenadores. Nós temos o QR Code aqui, que você pode apontar o seu celular e gravar aí a sua presença. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos, desejar a todos um bom trabalho e um bom início do nosso fazer pedagógico. Nós sabemos que vocês já iniciaram essas sondagens, tá? Sabemos que é um trabalho de qualidade, um trabalho árduo, né, que demora, mas que é importantíssimo, e nós nunca podemos deixar de pensar que a sondagem é o norte, é o sinal, é o momento que nós temos com os nossos alunos para saber o que eles conhecem, as dificuldades e os avanços também. Então, um bom trabalho e um ótimo dia, com muita paz e muita saúde. Muito obrigado. Obrigado, bom trabalho e até a próxima.